Fala, tropa do Palestra, começando mais um vídeo. Após a derrota aí do Palmeiras contra o Bragantino, Abel Ferreira responde algumas perguntas sobre Endrick e deixa no ar aí se o jogador pode iniciar a partida aí contra o Boca Juniors. Eu achei muito interessante esse trecho da entrevista e resolvi trazer aqui pro canal pra gente analisar e comentar junto, daquele jeito que vocês sabem. Mas antes disso, tropa, não se esquece de deixar o like e se inscrever, muito importante aí pro nosso canal, beleza? Então bora lá. Hoje você começou com o Endrick no meio, numa posição que ele fazia no início da temporada quando ele era titular. E você usava de um lado o Dudu, do outro mudava às vezes, mas normalmente era um sistema parecido com o que ele começou jogando hoje, mas num contexto de jogo em que ele teria campo para correr nas costas da defesa, e foi exatamente isso que ele fez para fazer o gol. E ele já fez isso algumas vezes, ele é muito bom nesse tipo de jogada, contra o Corinthians, outros jogos ele tem isso. Por isso às vezes ele também não é titular, porque esse não é um contexto que ele jogaria? Tira o chapéu para si. Claro que o Endrick, quando é que o Endrick é bom? É isto, é quando tem espaço nas costas, utiliza a sua velocidade, que é a margem de marca dele, o seu drible, a sua finalização. Isto ele é forte. Quando jogas com uma equipa que joga em blocos baixos, com pouco espaço, também nos ajuda. É um jogador que tem 17 anos, volto aqui a referir, quer dizer, se fosse num trabalho normal eu estava impedido de o meter a jogar, certo? O Luís Guilherme a mesma coisa, se fosse no trabalho não podia, porque isto é exploração de trabalho menor, mas no futebol isso pode. Jogaram muito bem os dois, são dois jogadores que, eu também já disse isso várias vezes, só que às vezes é preciso estar sempre a relembrar, já disse várias vezes que esta equipa tem presente e tem futuro. O que às vezes não tem é o futebol brasileiro, não tem é paciência para às vezes alguns erros que se cometem neste processo de formação, de haver jogos que as coisas não nos vão correr tão bem. Por isso é que eu disse que hoje, umas vezes ganhamos, outras vezes aprendemos, e acho que hoje foi um jogo, como te disse, dá os parabéns ao Bragantino, mas nós hoje podíamos ter saído daqui com outro resultado, mas o futebol é isto, o futebol é eficácia, é não cometer deslizes como nós cometemos no primeiro penalti. No segundo golo, eu acho que são dois golos infelizmente muito consentidos da nossa parte, mas tenho certeza absoluta que os jogadores que jogaram quiseram fazer o melhor, se prepararam bem, fizeram uma belíssima primeira parte. Sabia que ao longo do tempo, jogando com o Bragantino aqui em casa, uma equipa que tem jogado quase sempre os mesmos, nos últimos 4, 5 jogos o Caixinha não tem trocado a equipa e nós trocámos a equipa toda, que nos ia faltar alguma energia e ritmo de jogo, mas na minha opinião os jogadores estiveram muito bem hoje. Essa daí foi a fala do Abel Ferreira sobre o Endrick. Ele acabou explicando por que o Endrick não é titular às vezes, porque depende da condição do jogo. Hoje ele conseguiu colocar o Endrick no formato de jogo que ele se sente confortável. Isso rendeu ao jogador um gol aí e uma boa partida. Teve mais chances, brigou pela bola, infernizou os zagueiros aí, né? Luís Guilherme também foi um destaque. Só que o grande problema é que os dois foram substituídos no final, aí, na metade do segundo tempo, por lesão. O Endrick saiu sentindo o tornozelo e o Luís Guilherme a coxa esquerda, se eu não me engano, que é justamente aí, né, a perna que ele tinha acabado de fazer um tratamento, de se recuperar e voltar ao elenco. A gente não tem mais informações sobre isso, se ele vai estar disponível para o jogo contra o Boca e o Endrick também. Eu acredito que o Abel Ferreira não vai escalar os dois aí como titular, né, mas seriam ótimas opções para entrar no segundo tempo e mudar o jogo. Apesar do Abel Ferreira preferir jogador mais experiente, as opções no banco são basicamente todas da base. E o Palmeiras vai acabar indo por tudo ou nada contra o Boca, porque se realmente não conseguir a classificação aí para a final, a temporada praticamente acaba. O Palmeiras aí, com esse resultado, caiu para quarto lugar. E infelizmente, se conseguisse segurar o empate, ainda manteria o segundo lugar. Mas como perdeu o jogo para o Bragantino, o Palmeiras caiu aí para a quarta colocação, pondo praticamente um fim aí na possibilidade de título brasileiro, tropa. Muito triste. Realmente eu fiquei muito decepcionado com o resultado da partida, porque a gente basicamente venceu uma boa parte do jogo, jogou melhor, só que quando o Caixinha, técnico do Bragantino, mexeu no time, a gente praticamente não jogou mais nada. Ainda teve o lance do pênalti do Richard Rios. Richard Rios não jogou nada na partida, foi muito mal a partida o tempo todo, e ainda fez um pênalti e não foi substituído. Quando o Abel Ferreira chamou o Jailson, pelo amor de Deus, eu ainda achei que ele ia tirar o Richard Rios, que estava pior na partida. Mas ele tirou o Fabinho, que estava tendo uma boa atuação, e aí o time desandou de vez, só veio molecada da base, virou um catadão ali, e não teve jeito.
Mas e vocês, tropa? Qual a sua opinião? O Endrick merece a titularidade? O que vocês acharam do jogo aí entre Palmeiras e Bragantino? Acha que dava pra sair com a vitória? Ou um empatezinho e não a derrota? Deixa aqui nos comentários. Quem ficou até o final, deixa o like e se inscreve. Muito importante aí pro canal, beleza? Até a próxima.